ver se você sabe que dia é domingo. Domingo é dia de EBD. Estou indo para a casa do Senhor. EBD. Estou indo para a escola aprender. A paz do Senhor, crianças! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Eu sou a tia Viviane e essa é a classe dos primários e nós estamos começando a aula de número 4. Mas antes da gente ler o título, vamos orar? Abaixe seus olhinhos, vamos falar com Jesus. Amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Pedimos o teu guiar, a tua fortaleza, pedimos o falar do teu Espírito no nosso coração e nos ajude a obedecer aquilo que o Senhor nos pedir através do Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa aula de número 4, nós vamos falar que Jesus cura um leproso, porque a gente está falando sobre os milagres de Jesus. Jesus cura para dar glórias a Deus o Pai e Jesus cura para a salvação, chamar a atenção das pessoas para a salvação. E vamos começar assim, ó. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Em meio a essa situação difícil desse leproso, a gente vai falar sobre a adoração, que podemos adorar Jesus, não importa o tempo. Então vamos começar louvando a Ele, falando de tudo que Ele faz, né? Vamos lá! Louvar ao Senhor. Esse vocês já conhecem. Vamos lá. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, Aleijado andar. também no céu fez ver. O cego fez ver. Jesus fez mudo falar, Falou. E até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo. Glória a Deus, Ele faz milagre. Nosso Jesus é Deus e faz milagres. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. fez tempestade parar, leproso purificou, fez a Leprosos. montanha virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo. Aleluia, glória a Deus. O nosso Jesus é Deus, crianças. É o Deus que se fez homem para nos salvar e Ele pode tudo. Glória a Deus. E nesse clima de adoração, vamos escutar o que Jesus falou sobre a adoração. Jesus falou que viria ao tempo. Ele falou lá no livro de João, capítulo 4.
ele falou que viria o tempo em que os verdadeiros... Capítulo 4, versículo 23, tá bom? Nosso texto áureo. Viria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23, na palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa que não importa a situação, não importa o lugar, não importa, nós podemos adorar a Deus aonde a gente estiver, aqui, no nosso espírito, no nosso coração, em verdade. Não precisamos mais ir, não precisamos obrigatório, né? Só dá para adorar Jesus no templo, como naquela época. Só dá para adorar Jesus, não sei, se for na sinagoga. Não, hoje não é mais assim. Na igreja, em casa, deitado, acordado, no ônibus, na escola, fazendo as tarefas, quando estamos tristes, quando estamos felizes, não importa a situação, passando por dificuldades, nós podemos adorar a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. Então, crianças, vamos conhecer a um homem que passou por uma dificuldade muito grande. Ele era um leproso. Naquela época, na época de Jesus, a nossa história está no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 ao 45. Quando terminar a aula, corre lá para ler, tá bom? Porque não é só escutar a tia Vivi falar, não. É ir lá conferir se a tia Viviane contou a história do jeito que a Bíblia diz. Tá certo? Então, vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45 diz que tinha um homem que ele era leproso. Naquela época, os leprosos eram deixados de lado, eram tirados do meio da comunidade, eram isolados socialmente. Não tem agora essa época que quem está com Covid tem que ficar isolado até passar a enfermidade? Covid-19, né? Que é essa gripe que está pegando essa doença da pandemia do mundo todo, né? Que está nessa situação. Pois é, naquela época, quem pegava lepra também tinha que ser isolado, não podia mais ver os filhos, não podia mais trabalhar, não podia mais andar no meio da cidade, não tinha que ficar isolado, porque naquela época a lepra, que era uma doença de pele que transmitia muito facilmente para outras pessoas, não tinha cura. E esse homem estava há algum tempo com lepra. E Jesus vinha passando. E aonde Jesus estava sempre tinha uma multidão atrás dele, né? E os leprosos eram proibidos de chegar perto de pessoas boas. Quando estava a uma certa distância que ele via que estava vindo alguma pessoa na direção dele, ele tinha que gritar: leproso, 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 para poder a pessoa escutar e desviar o caminho dele. Porque se ele não gritasse, ele corria risco de ser morto pelas outras pessoas. Então, era muito triste. Mesmo assim, com esse risco, quando ele ouviu que Jesus estava passando naquele lugar, ele não contou história. Ele creu no coração dele que Jesus podia curar ele. E ele foi. Foi mesmo com pessoas boas. Ele se prostrou diante de Jesus e pediu: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar curado. Jesus, me cura, Jesus. E ele pediu para Jesus curar ele. E sabe o que Jesus fez? Será que Jesus falou: você é um leproso, sai daqui, nem podia estar aqui, apedreja, apedreja? Jesus fez isso? Não. Jesus tocou nele e disse: quero ser limpo. E Jesus curou ele da lepra dele, crianças. E aquele homem, olha aqui, ó. Jesus tocou nele. E aquele homem que era um leproso, que não podia estar no meio da sociedade mais, deixou de ser leproso. Agora ele era um homem com a pele curada. Ele estava livre da sua enfermidade. Naquela época essa enfermidade não tinha cura. Era terrível. Mas com Jesus tudo tem cura. Hoje, será que existe alguma enfermidade hoje que não tem cura?
Será que alguns de nós estão passando por alguma enfermidade? Você aí, criança, fica pensando, tia, eu tô dodói e ninguém consegue encontrar a cura. Crianças, Jesus tem a cura para todas as doenças. Ele é médico dos médicos. Ele curou, ele ressuscitou, ele fez maravilhas. E aquele homem leproso já não era mais um leproso. Ele era um homem bom, são, que não tinha mais lepra no seu corpo. E Jesus pediu a ele algo. Olha, vai e não conta pra ninguém. Porque naquela época tinha homens que queriam fazer mal a Jesus, queriam matá-lo. Então ele pediu para não falar. Só que o milagre foi tanto, a gratidão do coração daquele homem foi tanta que ele não aguentou. Ele saiu contando para as pessoas o que Jesus tinha feito, porque quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus enche o nosso coração, quando ele faz milagres, a gente não consegue ficar calado. A gente tem que contar para alguém que Jesus faz milagres e pode fazer na vida dele também. Então aquele homem saiu e foi contar a todas as pessoas: olha, eu tô curado, foi Jesus que me curou, foi Jesus. E naquele momento, Jesus já não conseguiu mais entrar dentro daquela cidade. Por quê? Porque todo mundo queria estar perto dele. Então ficou difícil ele caminhar na cidade, por causa do testemunho daquele homem, que o seu coração estava tão cheio de gratidão e adoração, que testemunhou do poder de Jesus. E aí, Jesus já não pôde entrar naquela cidade de tanta gente que queria estar pertinho dele. Isso é bom, né, crianças? As pessoas querem estar perto de Jesus. O ruim é que no meio tinha alguns que queriam pegar Jesus e matar. Mas isso daí não assustava Jesus. Então, crianças, a gente precisa aprender a adorar a Deus. Não importa a situação. Que vai chegar uma hora que ele vai dar um basta na situação. Vai chegar uma hora que ele vai resolver. Não adianta a gente ficar brabo, assustado, sem juízo. Não adianta a gente deixar nosso coração ser contaminado pela raiva. Não adianta a gente deixar nosso coração ser contaminado pela tristeza. Sabe, crianças, se a gente não cuidar das nossas emoções, daquilo que está no nosso coração, isso também pode produzir doenças nos nossos corpos. O nosso coração tem que estar sempre feliz e grato. Mesmo quando vem a tristeza, a gente tem que correr para Jesus e adorar. A adoração expulsa do nosso coração todo e qualquer tipo de mau sentimento. E traz a paz e a alegria que só Jesus pode dar. Então, nós adoramos a Deus em todo tempo. Não importa o sentimento que tente atacar o nosso coração. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no momento difícil, no momento feliz. Não importa. Nós adoramos a Deus em todo tempo, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa que aonde a gente estiver, nós vamos adorar a Jesus. Sabe por quê? Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Ele pode tudo. E outra coisa, criança, como aquele leproso que não teve medo das circunstâncias e correu e confiou em Jesus, nós também precisamos confiar em Jesus e adorar Ele em todo o tempo. Ele chegou, mesmo doente, aquele leproso chegou e se prostrou diante de Jesus. E ao se prostrar, ele já estava mostrando a adoração dele a Jesus. Não importa se ele ainda estava doente, ele estava adorando. E Jesus curou ele. Jesus tem um tempo para todas as coisas. Se ele quiser curar, ele cura. Ele faz o que ele quiser, de acordo com a vontade dele. A nossa parte é adorar em todo o tempo. Sabe por quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, o meu prazer é
Deus, onde flui o amor. Que esse seja o louvor, criança, que esteja no seu coração, porque você nasceu para adorar a Deus. Não importa as circunstâncias e não importa o que ataque o seu coração. Qualquer sentimento que venha atacar o seu coração, sentimentos ruins que não agradam a Jesus, se você adorar a Deus, esses sentimentos serão expulsos e a paz e a alegria de Deus vai transbordar no seu coração e vai transformar a sua vida. E no tempo certo, Deus fará o milagre, porque Jesus faz milagres. Um beijo grande e Jesus te abençoe. Aos domingos me arrumo, eu já sei pra onde ir.